Doutor Jales, vamos recomeçar a sessão na pauta do doutor Lucas. Vou aguardar o doutor Jales, que ele vota no processo do doutor Lucas. Então, vamos retomar a sessão, então, agora, na pauta do doutor Lucas. Qual que é o próximo aí na sequência para ser apregoado? Número 10, inscrito Dr. Leilton Wallace Mendes Silva, pelo recorrente reclamante. Número 10, Itaú, Sindicato dos Empregados Bancários, é isso? Presidente relator, quando tiver condições, para anunciar a proposta de voto. Conheço dos recursos no mérito do provimento parcial ao apelo do reclamado para determinar a aplicação dos índices da TR na correção monetária até 24 de março de 2015 e do IPCA a partir de 25 de março, dou provimento parcial ao recurso do reclamante para condenar o reclamado ao pagamento dos reflexos das diferenças decorrentes da aplicação do reajuste de 10,80 em PLR, gratificações semestrais, abonos e prêmios salariais. Pois não. Então, número 10, o presidente advogado tem a palavra. Excelentíssimo presidente, muito bom dia a todos. Aguardo divergência, se houver, excelência, me concederia a palavra. Esse é Itaú e Sindicato dos Empregados de Estabelecimento Bancário, não é isso? Sim. Eu estou de acordo com a proposta do eminente relator e doutor Jales. Senhor presidente, aqui eu vou pedir vênia, como sempre, eu vou ficar vencido na competência da Justiça do Trabalho para a lei de previdência privada, na prescrição, nos honorários de advogado eu reduzia para 10%, com ação coletiva, e no IPCAE até a decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal. No recurso do sindicato autor, eu vou ficar vencido porque eu negava provimento. São essas minhas divergências. Então, prevalece o voto do eminente relator, vencido nas partes indicadas o desembargador Jales. Muito obrigado. Um bom dia a todos. O resultado fica proclamado, sim. Próximo. Ainda na pauta do Dr. Lucas, no número 42, inscrita a doutora Renata Cristina Guide, pela recorrente. Senhor presidente. 42, sim. Esse processo, ontem foi protocolada uma petição pela procuradora do reclamante, indicando que ela não foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso. Não sei se é ela que está presente para sustentação, é outra parte, né? Então, eu estou achando, eu conferindo esse processo... Qual que é o número mesmo? 42. Ambev, é o processo 12.117 da Ambev e Adair. Eu acho que aí nós corremos o risco de dar uma nulidade, né? Sim. Então, é mais seguro dar essa vista. Eu acho que seria retirá-lo de pauta. Retirar de pauta e, quando for reincluído em pauta, então a doutora seria novamente notificada, porque passou despercebido esse aspecto e a advogada apontou essa falha. Se o relator constatou, é mais seguro. Sim. Então, o processo será retirado de pauta. Ok, excelência, obrigada. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Agora o próximo. Na pauta do doutor Eduardo, no número 23, inscrita a doutora Luciana Alves Correia, pela recorrente reclamada. 23. Jeremias e GSL, né? Doutor Eduardo, quando tiver condições para anunciar. A proposta de voto, senhor presidente, pelo conhecimento do recurso ordinário interposto pelo reclamado pelo autor, exceto quanto ao tema diferenças a título de seguro-desemprego do recurso do autor, por falta de interesse recursal. No mérito, estou dando provimento parcial ao apelo da empresa reclamada para estabelecer que na apuração de horas extras deve ser considerada a seguinte jornada, de 6 às 22 horas, com 1 hora de intervalo entre a jornada,
exceto nos dias em que, juntado aos autos, os diários de bordo, dos quais deve ser considerado o horário de labor consignado desses documentos, e ao menos 1 hora de intervalo intra-jornada. Letra B, limitar a jornada das quartas-feiras a 10 horas e aos sábados a 11 horas. Letra C, excluir da condenação o pagamento de 1 hora extra pela inobservância do intervalo intrajornada. Letra D, afastar a condenação do adicional de periculosidade. E, por último, honorários periciais ficam a cargo do autor. Estou reduzindo para R$1.000 e deverão ser habilitados na forma da Resolução 66/2010 CSJT. Dando provimento parcial ao recurso do autor para determinar a aplicação da TR para atualização monetária até 24 de março de 2015 e o IPCAE a partir do dia 23 de março de 2015. Estou mantendo ainda o valor da condenação por compatível. Essa é a proposta de voto, senhor presidente. Doutor, tem a palavra para sustentação. Sim, bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa. Excelência, Luciano, ela leu Luciana, tá? Só para... não tem problema, não. A questão aqui, excelência, trata-se de motorista carreteiro e acompanhei atentamente o último julgamento que vossas excelências promoveram, onde está envolvida a empresa SADA. No presente caso aqui, o contrato de trabalho do reclamante foi anterior à Lei 12.619, permanecendo ativo no decorrer da lei, após a vigência da lei. O juiz, no período anterior à lei, descaracterizou a jornada externa e arbitrou a jornada que foi reduzida pelo eminente relator. E no período que houve, juntado dos controles de bordo, que eram o livro anotado, bem como a empresa conseguiu, nesse período, juntar relatórios de rastreamento do veículo, determinou que se eventuais horas extras fossem apuradas com isso, de acordo com eles. Bem, vamos lá. Rastreamento de veículos, excelência, é questão de segurança. Não tem objetivo de controle de jornada. Tanto é, sim, que várias empresas só contratam frete se a empresa tiver um rastreamento. Não é documento previsto na CLT como meio hábil ao controle de jornada. E, dessa forma, seria, não vou dizer absurdo, que a palavra talvez não seja essa, mas é exigir muito que a empresa tenha controles de rastreamento de veículos no período imprescrito de 5 anos, até mesmo porque quem faz o serviço de rastreamento não é o empregador, é a empresa terceirizada para tal fim. Então, não é possível acreditar que, por uma empresa ter um rastreamento de veículos para questões de segurança, está aí, todos os dias nós vemos aí o número de roubo de cargas no país. Não é possível acreditar que, não é possível entender que vá ser exigido da empresa o rastreamento do veículo para controle de jornadas. Tacógrafos, excelências, também foi outro fundamento da sentença. Tacógrafo, ele é um dispositivo que tem no caminhão, que, em que pese constar alguns horários de fato, a finalidade dele é controlar velocidade de veículos. E é nesse sentido que tem o tacógrafo. O outro fundamento da sentença, telefone celular. Bom, telefone celular móvel é um aparelho, por sua característica, é móvel. Um motorista que viaja, como no caso dos autos, viajava, melhor dizendo, de Ipatinga a Cubatão, em São Paulo, passa por diversos trechos onde sabidamente é fato notório e público que não tem sinal. Como que a empresa vai controlar a jornada de um funcionário com celular? Vou além, tá ok? Talvez esteja exagerando, acreditando na boa-fé. A empresa liga para o funcionário e pergunta: onde você está? Ele fala: estou em Ipatinga. Pode estar em Cubatão. Então, assim, o celular, pela sua característica de ser um aparelho móvel, não oferece meios hábeis para um efetivo controle de jornada. A prova desses autos aqui, ela foi bem interessante. No período anterior à lei que nós alegamos, jornada 621, o juiz arbitrou a jornada de 6 às 22 horas, 23 exatamente, com base na prova oral. No período em que havia controle diários de bordo e que foi possível juntar os relatórios de rastreamento do veículo, que
posterior à entrada em vigor da lei, o juiz não acompanhou a prova. Ou não encontra outro adjetivo, ou estamos diante de um milagre, ou o reclamante nunca trabalhou na jornada que ele pretende fazer crer. E ainda digo mais ainda. Ele apresenta um recurso ordinário. Primeiro, ele pede a confissão da empresa, porque fala que tem que juntar tacógrafo, rastreamento, diário de bordo, no período que a empresa não tinha. No período que a empresa tinha, a empresa apresenta, junta, ele não produz provas suficientes a invalidar tais documentos, o juiz manda apurar eventual hora extra com base no relatório de rastreamento e diários de bordo, o reclamante apresenta um recurso ordinário em que pese não ter sido dado provimento, querendo que seja ampliada a jornada para aquela lançada na inicial. Ou então, ou a testemunha, ou a palavra é essa mesmo, ou temos um milagre que o funcionário trabalha como pretende fazer crer o reclamante, folgando 3 horas por dia que está na inicial dele, ou ele trabalhava nesse horário, ou estamos diante de um milagre. A partir de um certo momento, reduziu-se a jornada abruptamente, de forma inesperada, repentinamente. Então, excelências, sabemos, motoristas realmente trabalham muito, mas não é a grande maioria dos motoristas seletistas, não. São motoristas que trabalham de forma privada, motoristas autônomos. Então, excelência, caso vossas excelências entendam que não está caracterizado o artigo 62.1, peço a vossas excelências, então, que se determine que a jornada deles seja a média apurada no período que tinha controle de jornada. E esse é o que eu tinha pedido. Essa é a verdade, era só isso mesmo, que o outro ponto, que seria a periculosidade, foi dado provimento. Ok, eminente relator. Senhor presidente, essas questões levantadas da tribuna são muito interessantes, mas essa matéria vem sendo discutida na Justiça do Trabalho há muito tempo. A jurisprudência vem se firmando. Anteriormente havia uma questão muito interessante, que era essa história do tacógrafo não fazer o registro mínimo da jornada praticada. Mas hoje a jurisprudência já está reconhecendo isso, está lá até no TST essa jurisprudência, não é só aqui do 1º grau, nem do 2º grau, não. Inclusive no próprio TST. O disco de tacógrafo reproduz, no mínimo, o período em que o veículo foi movimentado. Velocidade, paradas, curva, alteração de trajeto, até registrar no tacógrafo. Agora, o rastreamento por satélite é feito ao longo do país inteiro. E a empresa que faz o rastreamento gera um relatório específico para todas as finalidades de apuração do que ocorreu durante uma viagem. A empresa, essa tese é antiga, os advogados, infelizmente, não mudaram essa orientação para os seus clientes empregadores. Se ela tem o rastreamento por satélite, que tem toda a movimentação, inclusive com recurso de voz, contato de voz, no momento em que ocorre qualquer alteração de movimentação, trajeto, freio, velocidade excessiva, se ela pode acessar o veículo nesse momento, não é possível que ela não pode acompanhar o que foi realizado ali. E hoje em dia isso tudo é feito através de meio eletrônico. Então, guardar os registros do rastreamento por satélite é facílimo, é tudo eletrônico. Agora, a empresa vai descartar porque aquilo faria prova contra ela. Então, os interesses aqui são antagônicos. De fato, é assim que as empresas têm se portado, de negar a validade para o rastreamento, sempre que lhe é conveniente. Mas, se o trabalhador fizer alguma coisa errada, parar em local não autorizado, tiver alguma alteração, como foi chamada a tribuna, por questão de segurança da carga, a empresa vai tomar providência imediatamente. E o motorista poderá ser até punido se ele for considerado como responsável pela alteração registrada no rastreamento. Essa situação de acompanhamento celular é outro fato também a jurisprudência já vem se firmando nesse aspecto, permite que tudo seja acompanhado por telefone no momento em que ocorre. A empresa liga, conversa, o trabalhador pode ligar para a empresa, também liga, conversa no ato que está ocorrendo. Então, essas questões estão analisadas aqui no voto. Eu fiz a transcrição de depoimentos do autor, faço transcrição de testemunha, e essa matéria eu vou ficar com a fundamentação, ela é extensa, está aqui no voto, eu vou manter a proposta, senhor presidente. Pois não. Segundo o votante, desembargador Lucas. Senhor presidente, eu estou acompanhando o voto do relator, estou acompanhando também a divergência já apresentada no sistema pelo senhor, tendo em vista
os outros casos julgados por essa turma, que é de considerar um intervalo maior. Então, aí que seria de 2 horas, mas no restante estou acompanhando o relator. Veja bem, como aqui está uma jornada de 6 às 22, estou propondo dar 2 horas e 30. Que ele para almoçar, para jantar e para lanchar, coisa assim. A realidade, eu acho que é um pouco diversa. Então, eu estou acompanhando, só ampliando a soma dos intervalos ao longo da jornada, que atinge 2 horas e 30 minutos. Que é isso que o doutor Lucas me acompanha nesse ponto, não é isso? Sim. Eu vou ficar vencido, vou fazer adequação, senhor presidente. Às vezes eu dou 2 horas, quando eu até mais cedo, mas aqui a prova, de fato, ficou muito longa. Eu acho que ele certamente parava por isso, para adequar aí o que ordinariamente acontece. Então, o provimento vai ser elastecido para dar intervalo de 2 horas e 30, mas na jornada indicada pelo eminente relator. O resultado fica proclamado vencido apenas em parte o relator, que fará a adequação. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Próximo. No número 21 da pauta do doutor Eduardo, inscrita a doutora Camila de Oliveira Carvalho, pela recorrente reclamada. 21. Número 21. As máquinas. Eminente relator, com a proposta de voto. Senhor presidente, como novidade aqui, foi apresentado agora a juntada de uma petição no processo com um laudo produzido, que a reclamada está chamando de laudo produzido em processo similar ao presente. E aí ela apresenta isso como se fosse um documento novo. Então, eu fiz uma questão de ordem, acrescentei no voto ontem. Não é exatamente um documento novo, porque ele já era conhecido das partes desde o ano passado. Então, não há contraditório em relação a essa prova. Eu não vou conhecê-lo, vou rejeitar a arguição de documento novo aqui, como questão de ordem. Pois não. Então, o doutor tem a palavra para sustentação. Eu vou passar. Sim, já Estou conhecendo o recurso depois pela reclamada, no mérito estou negando provimento. Mantém a sentença. Com a palavra. Primeiramente, cumprimento o senhor presidente, bom dia, os demais componentes da mesa. Inicialmente, eu gostaria de ressaltar a função ocupada pelo reclamante. Ele trabalhava como borracheiro. O laudo pericial constatou a existência de agente periculoso e insalubre. Pelo contato pela permanência em ambiente com inflamáveis, e os inflamáveis eram um combustível que estava no tanque dos veículos estacionados. Os veículos, além de estar estacionados, eles ficavam desligados, enquanto o reclamante trocava o pneu do veículo. Então, não tinha qualquer risco para ele. O outro ponto que merece atenção também é em questão do contato com óleo mineral, óleo queimado e hidrocarboneto, o que também não era da função do reclamante, que ele não tinha contato. Se houvesse algum contato, era eventual por ele esbarrar em alguma peça que poderia estar suja, mas não era uma coisa comum. E também na questão da troca de pneus de veículos de caminhão-tanque, a reclamada deixou bem comprovado nos autos que o contato com esse veículo era de 2 a 3 vezes no mês. Então, era um contato eventual. Não tinha um contato habitual com esse agente e não tinha risco de explosão ou qualquer outro similar na atividade do reclamante. Se assim fosse, uma recepcionista de estacionamento teria direito adicional por permanecer no mesmo ambiente com diversos veículos com inflamáveis? No caso, espero, senhor relator, que o senhor possa reconsiderar o voto, dando provimento para o nosso recurso com essas considerações. Pois não. Eminente relator? Senhor presidente, aqui no caso, o reclamante trabalhar na manutenção dos veículos. Não é uma situação diferente, especial. Aqui, inclusive, a manutenção em veículos de transporte cilindros GLP. Eu estou acompanhando a conclusão do perito. E estou negando provimento ao recurso, mantendo a condenação de primeiro grau na espécie. Doutor Lucas? Estou de acordo. Eu também estou de acordo, está seguindo o laudo. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado. Obrigada. Pois não. Próximo. No número 6 da pauta, inscrita a doutora Alice Valadares Pereira, pela recorrida reclamante, e o doutor Ricardo Oliveira de Souza, pela recorrente reclamada. Número 6. Relator para anunciar a proposta de voto.
Ana e Ângela Denise. Estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamada, no mérito estou negando provimento. Então, passo a palavra primeiramente ao advogado que fala pela reclamada, Luciano Estúdio. Bom dia a todos, excelentíssimo presidente, doutos mais componentes da turma, ilustríssimo representante da MP e demais colegas presentes. A questão aqui dos autos aqui, ela cinza em torno de tema que é bastante tormentoso aqui do dia a dia de todo operador do direito do trabalho, que é a definição da existência ou não de vínculo em prestação de serviços que guarda, muitas vezes, semelhanças com relação tanto a relação autônoma como a relação de trabalhador com vínculo empregatício. No caso em questão, então, essa situação se torna ainda mais complicada pelo seguinte, mais espinhosa. Geralmente, na discussão acerca de vínculo, é a subordinação o requisito preponderante que vai ser utilizado para se definir se há ou não o vínculo empregatício. Nós estamos tratando aqui do caso de vínculo pretendido contra salão de beleza, que é um caso ainda mais extremado e peculiar, por conta justamente da existência da chamada parceria comercial entre profissionais que atuam nessa área de beleza estética e os salões de beleza. Não à toa, em 2016, passou a vigorar a Lei 3.352, chamada Lei do Profissional Parceiro do Salão de Beleza, onde ela veio, na verdade, não criar um novo instituto, mas regular algo que já está presente aí, que é essa relação de parceria. O que vai se definir, na maioria dos casos, por um lado ou por outro, além da questão da subordinação, que muitas vezes ela é cinzenta, são situações como, por exemplo, o comissionamento, que chega até 50%, o que é também alegado aqui no caso dos autos, ou a relação de uma certa liberdade, possuir uma carteira própria de clientes. Pois bem, no caso dos autos aqui, chama atenção para algumas situações, algumas nuances aqui que merecem destaque aqui na relação à vida entre as partes. Sobretudo para como se encerrou essa prestação, para a gente passar depois a miúde, a relação em si. A relação se encerrou, o que foi confessado, inclusive, pela recorrida, e as testemunhas demonstraram, porque a recorrida, junto com mais outros profissionais, a discussão se foi mais 3 ou mais 5 profissionais, abriram outro salão de beleza em frente ao salão, hora recorrente. Levaram consigo a carteira de clientes que cada um possuía e ainda se tornaram concorrentes. Então, isso demonstra também qual que era a verdadeira natureza. Outro ponto é o fato de que, na constância do período suscitado como de vínculo, a recorrida se ausentou do salão. Aí há uma divergência. Na defesa consta que essa ausência foi de quase 6 meses. Uma das testemunhas, a segunda testemunha da recorrente, também confirma esse período. E a autora confessa que esse período foi de mais ou menos 30 dias. Só que para que foi essa ausência? Para trabalhar em outro salão concorrente no mesmo bairro. Então, vejamos bem. Ela se diz empregada do salão, mas se ausentou para, durante 30 dias, na constância do suposto contrato de trabalho, prestar serviço para um concorrente. No período contíguo de 30 dias. Então, são essas primeiras questões que eu destaco. Depois eu volto a atenção para o que é a pilastra central da fundamentação dessa sentença, que é o seguinte: o sopesamento da prova testemunhal produzida. Foram ouvidas 2 testemunhas para cada uma das partes. E a juíza alega que as testemunhas da recorrida não merecem tanta credibilidade pelas seguintes justificativas. Porque uma das testemunhas, ela se diz parceira comercial, que aluga o espaço físico dentro do salão e que tem autonomia. Então, pelo fato dela se dizer parceira, ela não poderia fazer a mesma afirmação com relação aos demais. Então, aqui há uma presunção de que os demais não eram parceiros. E a segunda testemunha foi deixada de lado a sua credibilidade pelo fato dela atualmente trabalhar em outro salão, que é uma franquia de salão de bairro, em outro bairro, e que nesse salão hoje ela trabalha de carteira assinada, mas ela disse que no período que trabalhou para a recorrente não possuía carteira assinada. Então, por esse motivo, ela deixa de dar credibilidade às testemunhas da recorrente e, de outro lado, dá credibilidade às 2 testemunhas da recorrida, que ela mesma, a própria juíza, Data Máxima Vênia, com o respeito que é merecido e devido, ela diz que as testemunhas da recorrida foram contraditórias.
Uma testemunha trabalhou poucos meses e as informações dela vão diametralmente opostas às próprias alegações da recorrida na petição inicial e as da sua segunda testemunha. A juíza justifica essa discrepância porque a segunda testemunha era recepcionista. Então, pelo fato dela ser recepcionista, ela não via tanto o que acontecia dentro do salão, mas essa mesma testemunha é quem alega que a recorrida não poderia recusar atendimentos, que não saía mais cedo, algumas coisas nesse sentido. Esse sopesamento das provas leva a um segundo problema na fundamentação, data vênia, que é o seguinte: a sentença, a todo momento, ela é fundada em presunções, e muitas vezes presunções de presunções, ilação derivada de ilação. A primeira delas, por exemplo, é essa com relação às testemunhas. Ela presume situações com relação às testemunhas da recorrida e, por isso, deixa de acreditá-las, sendo que os depoimentos são diametralmente opostos. Segunda presunção, as férias. A juíza diz em sentença que esse fato confessado pela recorrida, de que ela teria se ausentado para trabalhar em outro salão, presume-se que era um período de férias. Ora, as férias são um ato jurídico que ele desafia formalidades próprias. Não se pode presumir que a ausência do empregado, ainda por um período que é discutível, de 30 a 6 meses, 30 dias a 6 meses, foi para gozo de férias. E daí deixar de reconhecer, por exemplo, o pedido por argumentação da recorrida, que caso seja reconhecido o vínculo, que seja quebrado esse período contratual por conta da ausência. Ela simplesmente deixou de comparecer ao salão, não prestou qualquer esclarecimento e trabalhava no concorrente. Como vai se considerar a unicidade contratual de todo esse período? Lembro também que há pedido até de declaração de falso testemunho, porque a primeira testemunha da recorrida, em que pese falar que trabalhou alguns meses, as demais testemunhas da recorrente afirmaram que trabalhou 1 mês apenas e que não trabalhou em período concomitante com a recorrida. E há também pedido de declaração de litigância de má-fé da recorrida pelo fato de que ela alega, em sua petição inicial, que teria sido dispensada imotivadamente, ao passo que venha confessar em juízo, e isso corroborado com as outras testemunhas, de que o motivo da saída dela foi exatamente aquele, de abrir um novo empreendimento, inclusive na mesma rua, concorrente da recorrente. Chamo só atenção para alguns testemunhos aqui, alguns pequenos trechos aqui que merecem atenção aqui no testemunho que foi desconsiderado pela juíza, pelo simples fato de que a testemunha disse que era uma profissional parceira. Testemunha Elisa Rubner, que a reclamante trabalhou um tempo no salão, saiu e depois retornou, que não sabe ao certo o lapso temporal da ausência, mas acha que foi de uns 6 meses. Que nesse período as meninas do salão comentaram que a reclamante estava trabalhando no salão no mesmo bairro, que a depoente foi convidada para montar uma estética no local. Olha a gravidade disso, excelências. Então, considerando os outros depoimentos, também no sentido da jornada, que a autora não conseguiu recorrida, não conseguiu fazer prova da jornada que ela alega, que até às 20 horas, e as testemunhas foram veementes no sentido de que ela, inclusive, saía mais cedo, porque precisava buscar o filho na escola, e que faltava. Ela mesma reconhece que as faltas e as ausências, ou no início ou no final da jornada, não sofria qualquer tipo de emenda por conta dessas situações, e, ao mesmo tempo, foi deferida uma jornada de, por exemplo, no sábado até às 20 horas, de 8h30, de 9 até às 20 horas. Então, peço vênia, reitero os termos do recurso, e, respeitando a proposta de voto do eminente relator, peço para que seja dado provimento ao recurso, para que seja reformada na íntegra a sentença, sendo afastado o vínculo empregatício, ou, sucessivamente, caso não seja esse entendimento, que seja afastado o pedido de horas extras e também para que seja dado a situação da ausência dela por mais de 30 dias para trabalhar no concorrente, que seja cortado esse período contratual e seja considerado apenas um novo período pós-retorno dela do concorrente da ré. Agradeço a atenção e confio no provimento. Obrigado. Pois não. A próxima sustentação, doutor, aguarda eventual voto divergente. Eminente relator, primeiro. Senhor presidente, a questão envolvendo a Lei 3.352 de 2016, ela envolve a apreciação do caso concreto e cada caso é mesmo diferente do outro caso. Não tem jeito de se falar que todos são idênticos, o mesmo julgamento para um vai orientar todos, porque depende da prova do caso concreto.
Aqui nesse processo, aqui, de fato, foi levantada da tribuna essa questão, que havia prestação de serviço antes e depois da entrada em vigor da Lei 13.352 de 2016. Então, a situação fática que havia antes, para se adequar à lei, ela teria que ser modificada nos termos da lei. E isso teria que ocorrer de forma consistente e teria que convencer isso. Mas não é o que ocorreu aqui. Infelizmente, eu, como juiz, sou obrigado a acatar a prova dos autos, tenho que me fiar no que foi demonstrado nos autos como prova, e, inclusive, o convencimento do juiz retratado numa sentença. Esse juiz, ele participa da produção da prova, ele acompanha a produção da prova e ele vai se convencer para poder firmar a sentença. Felizmente, isso é que é julgar um processo, é sentir e declarar o que sentiu da prova dos autos. Aqui, no caso, estou transcrevendo no voto, na fundamentação quanto ao vínculo, o depoimento da autora, depoimento da preposta e de testemunhas, como, por exemplo, o senhor Leandro, a testemunha Clarine, a testemunha Elisa e a testemunha Érica. O valor dado a essa prova está de acordo com o que está na fundamentação da sentença. O trabalho foi prestado por pessoa física, com pessoalidade, era não eventual, era oneroso. A juíza aferiu daí todas as características de um contrato de trabalho típico e declarou o vínculo. Questões supervenientes ao longo do contrato, como, por exemplo, esses afastamentos que foram levantados da tribuna, cabia à parte tomar providência. Se fosse mesmo parceria, seria denunciada a parceria. Haveria algum tipo de ação da parte. A parte não fez nada, se conformou e deixou acontecer. Agora, quando veio a reclamante veio em juízo, ele vem arguir da tribuna que deveria haver providências nesse caso. Isso, de fato, deveria, mas na época do contrato, não agora. Eu vou acompanhar aqui o convencimento da juíza de primeiro grau. As questões examinadas lá me convenceram, eu vou manter essa imediação da prova feita pela juíza, eu vou acompanhar esse entendimento, senhor presidente. Vou manter a proposta de voto. Pois não. Segundo votante, desembargador Lucas. Senhor presidente, nós já atuamos em diversos casos parecidos, esses casos são comuns, e realmente eu acho que o que prevalece em cada caso tem que ser a prova produzida nele, né? O pequeno diferencial desse caso em relação aos casos de salão de beleza é que era uma franquia, né? Se não me engano, é o primeiro processo que eu atuo em que tem uma franquia como empregador. Mas, analisando a prova, eu entendi que a análise feita pelo juiz, pelo excelentíssimo relator, é a melhor possível, é a que possibilita essa prova aqui produzida. Então, eu peço vênia para acompanhar o relator. Nós julgamos semana passada, inclusive, um caso que eu fui relator e não demos o vínculo. Então, há casos e casos, mas aqui a preposta falou que a comissão era de 30, 40 ou 50, que a reclamada é uma franquia, então padronizava o vestuário e tinha que usar uniforme, que o uniforme é fornecido pela empresa. E os detalhes dos depoimentos que eu fui colhendo e verificando aqui, a interferência era ostensiva. Então, é aquele caso que nessa situação da Socila, né, nessa situação, eu entendi que ficou caracterizado o vínculo, estou acompanhando também o relator e a decisão, portanto, é unânime. Obrigada, boa tarde. O próximo. Número 15, inscrito Dr. Renan Teixeira do Carmo, pela recorrente reclamada. Número 15, relator para anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, proposta de voto pelo conhecimento do recurso ordinário interposto pela reclamada, no mérito do amploamento parcial, para determinar que o prazo para cumprimento da entrega do PPP por parte da empresa tem início a partir da intimação específica para cumprimento dessa obrigação de fazer, além de reduzir a condenação a título de horas extras para 14 minutos, relativo ao tempo não computado nos cartões de ponto no início da jornada, acrescido de 20 minutos em relação ao tempo computado no final, totalizando 34 minutos diários. Estou conhecendo o recurso adesivo interposto pelo autor, no mérito, estou dando provimento parcial para acrescer a condenação, pagamento do reflexo do adicional de periculosidade sobre repouso semanal remunerado. Estou mantendo o valor da condenação por ainda compatível. É a proposta de voto, senhor presidente. Então, doutor tem a palavra.
Cumprimento todos os desembargadores aqui presentes, cumprimento os servidores aqui. Pois bem, na minha sustentação eu vou me limitar aos temas de equiparação salarial, adicional de insalubridade por alcalis cáusticos e adicional de periculosidade. Quanto à equiparação salarial, na petição inicial o reclamante ele aponta como paradigma o senhor Elbert. Ele se limita a indicar o prenome do paradigma. A reclamada já em sua contestação apresenta um tópico de inépcia, argúia e inépcia, afirma que é demasiadamente difícil produzir defesa apenas com o prenome do paradigma e, além disso, já na audiência inicial, a reclamada pede ao juízo que o reclamante indique claramente o paradigma de forma a facilitar a produção de defesa pela ré. Naquela oportunidade, o juiz de piso ouviu o reclamante não soube informar o nome completo do paradigma, e o juiz entendeu que a reclamada deveria ter juntado a lista de homônimos. A reclamada entende que, em consequência, na audiência de instrução, a testemunha ouvida a rogo da reclamada, ela foi ouvida em relação à equiparação e, de fato, apontou um paradigma Ebert na área. A reclamada entende que, no caso específico dos autos, hoje ela conta com aproximadamente 3.400 empregados, 382 apenas na área em que o reclamante atuava, e seria por demais dificultosa descobrir sobre quem o reclamante, com quem o reclamante pedia equiparação salarial. Uma informação que foi trazida nos memoriais, quando despachei ou com o assessor, ou com o desembargador Lucas, a título de curiosidade, isso não consta nos autos. Após a audiência de instrução, a reclamada procurou a testemunha para entender o ocorrido, porque, de fato, a reclamada normalmente não tem essa postura de não juntar a documentação do paradigma nos autos. E descobriu que, na verdade, o paradigma não se chama Ebert, se chama Elbert. Essa questão vai ser trazida, caso a preliminar de inépcia não seja acolhida, na fase de execução pela reclamada, no momento de apresentação da documentação, se necessário, a reclamada vai solicitar a oitiva dessa testemunha novamente. Mas, então, o que a reclamada pretende demonstrar é que a simples indicação do prenome dificultaria a produção de defesa, tanto que sequer foi produzida defesa em relação ao mérito da matéria. Quanto à equiparação, é isso. A reclamada pede que seja acolhida a preliminar de inépcia. Quanto ao adicional de insalubridade, esse caso é um tanto quanto especial. O perito entendeu que o reclamante estava exposto a alcalis cáusticos. Alcalis cáusticos, basicamente, são alcalinos corrosivos. Por que o perito chegou a essa conclusão? A reclamada, na sua produção, utiliza um óleo, o nome desse óleo é KHO 700, e o perito entendeu que KHO seria a fórmula do hidróxido de potássio. Em verdade, a fórmula do hidróxido de potássio é KOH. A sigla KHO 700 diz respeito a uma nomenclatura interna do fabricante desse óleo. Significa Kampmann, que é o nome do fabricante, o H significa Hearth Metal, e o O, Oil. Seria uma tradução livre, óleo para metais duros da Kampmann. A reclamada, durante a instrução processual, trouxe documentação, declaração do fabricante, informando isso nos autos, que não se tratava nem de um óleo mineral e nem de um produto que contém em sua composição hidróxido de potássio, e o perito se manifestou no sentido de que a FISP desse óleo indica que ele tem um pH superior a 7 e seria irritante, por isso o produto seria insalubre. A reclamada, com todas as vendas, entende que o fato de um produto ter um pH acima de 7 não é suficiente, e muito menos ser irritante, não é suficiente para caracterizar a insalubridade. Nos memoriais, eu até gostaria de corrigir um equívoco meu aqui. Nos memoriais, eu falo que o hidróxido de potássio seria soda cáustica. É equivocada essa informação. O hidróxido de potássio, ele não é a soda cáustica, mas ele tem uma utilização semelhante à soda cáustica. Então, eu gostaria só de retificar essa informação para não prejudicar a análise da matéria por vossas excelências.
Mas fato é que o produto, o óleo, ele não tem em sua composição o hidróxido de potássio, e o fato de ser irritante e ter pH superior a 7 não é suficiente para caracterização de insalubridade. Inclusive, seria estranho a reclamada utilizar um produto corrosivo em um óleo, né? Então, quanto à insalubridade, a reclamada entende, primeiro, que o perito ele demonstrou, de certa forma, uma tecnia, nesse caso específico, pede nova perícia, e, na eventualidade que Vossas Excelências julguem improcedente o pedido. Por fim, quanto à periculosidade, o perito também entendeu pela caracterização da periculosidade, porque o reclamante acessava depósito de inflamáveis. O que a reclamada gostaria de deixar claro é que esse acesso ocorria por apenas 2 minutos, e não era todo dia, como o próprio laudo pericial deixa isso claro. Então, considerando uma jornada do reclamante, ele trabalhava no sistema 6261, a jornada dele era de 510 minutos por dia, ele ficava exposto por 0,39% de sua jornada. Então, a teor do que dispõe a súmula 364 do TST, a reclamada entende que isso é uma hipótese de tempo extremamente reduzido. No mais, a reclamada reitera o exposto nas razões recursais pela improcedência de todos os pedidos. Obrigado. Relator. Senhor presidente, quanto à questão do paradigma, infelizmente, que a empresa poderia facilitar, mas dificultou. E aí eu acredito que foi a opção que eles quiseram adotar aqui no caso. Uma empresa com quase 3.600 empregados, com 382 empregados no setor de trabalho do autor, deve ser muito fácil achar quem é o superior hierárquico do autor e indagar dele quem seria o Elbert. Quem seria essa pessoa Elbert que o reclamante cita ali? Ou até mesmo juntar uma relação de pessoas com o nome igual a Elbert ou parecido com Elbert. 382 nomes, deve ser muito fácil. Hoje tudo é informatizado, do CAGED, tudo. Os documentos, controle de ponto, tudo é informatizado. Deve ser bem fácil achar os homônimos e as pessoas com nome muito parecido. Eu vou manter, a empresa não apresentou, sequer apresentou defesa específica quanto ao tema. Eu vou rejeitar a preliminar de inépcia, eu vou manter a sentença desse ponto. Quanto à questão de salubridade, o laudo técnico foi adotado na sentença e aqui eu estou mantendo. Há enquadramento não só quanto ao álcool citado na tribuna, mas há outros, a perícia apurou insalubridade por outros itens. Então, não é só quanto ao álcool cáustico, não. Tem mais itens aqui na perícia relativa à insalubridade. E quanto à questão de periculosidade, da mesma forma, o perito foi taxativo, o laudo está sendo mantido. Eu vou manter a proposta de voto como originalmente formulado, senhor presidente. Desembargador Lucas. Senhor presidente, da mesma forma, eu registro que recebi memorial, muito bem escrita, a sustentação oral também muito bem fundamentada, mas cada processo é um processo, né? E aqui realmente as informações que nos vêm fora dos autos não podem ser consideradas, tendo em vista o depoimento da testemunha da reclamada aqui em relação ao paradigma, né? Então, não havendo uma prova concreta que pudesse superar, talvez em outra, não sei se seria o caso de um outro processo depois, isso possa ser esclarecido, mas a prova toda dirige nesse mesmo sentido. Da mesma forma, a insalubridade também, diversos outros agentes foram levantados, e a periculosidade, a jurisprudência que prevalece no TST, não leva em consideração o tempo exposto, mas sim a constância dessa exposição. Então, eu acompanho o relator também. Também vou acompanhar, cheguei a hesitar um pouco na questão do paradigma, mas, de fato, se sabia onde ele trabalhava. Os colegas que estavam ali com ele, ela tem um dever de colaboração que diz o novo CPC. É uma estratégia, mas eu acho que não afasta, não cerceou o direito de defesa. Ela tem todos os meios de localizar. E eu proclamo, então, que prevalece a unanimidade o voto anunciado pelo eminente relator. Eu agradeço e peço desculpas novamente pelo equívoco nos memoriais. Sem problema. Próximo. Então, vamos agora para retomar a pauta normal, que hoje está indo até longe, né?
Começamos pela pauta que eu sou relator. Pauta que eu sou relator. Todos vieram, né? 41, 17 até o 33 já foram apreciados, não é isso? Agora, o número 3. Número 3. Não é minha divergência, Então, não. é erro material só. Esse aqui eu acho que já foi corrigido. Eu até Tá, procurei. né, professora? Então, fica unânime, número 3. Depois, a primeira anotação é no número 9. Aqui, senhor presidente, eu tenho uma divergência na testemunha, troca de favores. Parece que é um caso que ia haver uma outra audiência no mesmo dia, e a testemunha falou que a outra ia ser a testemunha dela, que eu acolhia o depoimento. Põe o relator. É esse? Relator. É esse mesmo. Então, a doutora Maristela está me acompanhando, eu analisei, tem aquela súmula. Não Eu fico vencido nesse ponto. Eu já analisei, eu entendi de as razões que eu indiquei. Número 10. E o 9 já foi? Esse é o 9. Ah, esse é o 9. Como? Já foi, nós já olhamos. Não, o 3 era só uma observação que ela tinha. Então, estamos não, é divergência mesmo, viu? Não é material, não. Eu estou mantendo a condenação subsidiária do município. Sim. Doutora Maristela, eu vi aqui os seus votos, aliás, a turma, todos nós aqui. Essa questão de município, apesar da gente ter adotado aqui o Jota, mas eu fui revisitar a decisão do Supremo, é vinculante. Eu estou conjugando a decisão do nosso IUJ, mas senão nós vamos receber reclamação atrás da outra. Mas se descumprir a nossa aqui também a gente recebe. Não, mas a dele lá é vinculante do Supremo. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou colocando o ônus da prova, mas o Supremo claramente adotou uma tese que não pode simplesmente presumir. Então, eu estou analisando aqueles casos mais absurdos, aí eu concedo. Mas descumprir decisão... Eu vou dar uma olhadinha nessa decisão do Supremo e vou ver o que eu faço. O Supremo... Porque, veja bem, eu transcrevo aqui o voto do Alexandre de Moraes e eles fixaram uma tese e que nós temos que seguir, que é vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, ele coloca aqui e ele fala claramente que não pode ter responsabilidade automática. Mesmo, eu até não concordo com isso, não, mas agora eu vou desafiar o Supremo. Tem um punhado de pessoas recebendo aí reclamação. Então, estou analisando, por exemplo, não recolher o fundo de garantia, eu falei, aí não, que aí tem como pegar. Agora, se tem uma diferença de horas extras, coisa assim, a empresa não tem que fiscalizar ponta a ponta. Se não tiver prova nenhuma no processo. Não, aí eu não dou. Eu acho que é caso a caso. Mas o fundo de garantia... Aí nós vamos ter que julgar caso a caso. Não, o fundo de garantia aí Tudo bem. Já vi caso também o seguinte, já vi caso que o município nem pagava, o município estava 6 meses com o salário atrasado, aí a empresa não tinha que pagar também, não. Então, eu estou... Tá me dando... Nessa sessão eu vou ficar vencido e vou dar uma revisão. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando, de fato, o ônus, mas eu tenho que conjugar com isso, aquilo, seguindo. Essa decisão foi o Pleno do Supremo que julgou, e julgou longamente. E depois eles colocaram aqui a tese que foi adotada, e eu estou transcrevendo aí exatamente porque foi fixada essa tese. Então, gostando ou não... Eu estava assim, depois que julgamos aquele UJ, aí eu estava seguindo, mas eu vou dar mais uma debruçada sobre isso. Se for só seguir o J, não vou receber tudo. Nem o TST está seguindo, nem o Maurício Godinho está seguindo. Eu fui olhar lá. Por quê? O Supremo puxou a orelha várias vezes do TST por isso. Foi o Pleno que julgou. Então, nesse caso aqui, doutora, vai ficar vencido nesse caso, doutora? Eu vou ficar, porque os votos que eu fiz também estão nesse sentido. Entendeu? Nessa sessão eu vou manter, depois eu vou pensar. Vamos verificar, né? Esse é o número 3. O número 10, aqui... Honorário de advogado, eu fixava o mesmo valor e PCA eu fico vencido. Sim. Isso aqui é um tema que domingo eu estava olhando esses votos, parei para olhar isso aqui, fiquei um bom tempo nisso. Doutor Jales, esse assunto vai surgir agora com muita frequência, né? Vai. Mas é bom a gente fixar entendimento. Veja bem, nós somos... cabível isonomia de honorários de parte a parte?
Eu acho que não, porque os critérios de fixar estão indicados. Até transcrevi aí no voto depois. Ó. O juiz vai fixar os honorários, observará o grau de zelo do profissional. Eu não posso assegurar que o grau de zelo é sempre o mesmo. O lugar da prestação, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Isso é personalíssimo. Há uma tendência de fixar o mesmo. Agora, falar que sempre o grau de zelo